quem salva o indivíduo, quem salva a pessoa é o Evangelho de Cristo, e nós temos que anunciá-lo. E existe hoje, queridos, uma guerra nesse mundo que nós vivemos, praticamente entre o mundo lá fora e nós, a igreja, onde nós estamos lutando cada vez mais para a gente conseguir ser inserido no mundo, numa cultura chamada pós-cristã, onde nós, muitas das vezes, a maioria das igrejas evangélicas, elas não conseguem se comunicar com as pessoas lá fora, porque elas criaram uma identidade própria, uma linguagem própria, e elas não conseguem ser inseridas lá fora. E a grande questão hoje é nós conseguimos nos comunicar, a gente conseguir se comunicar com as pessoas lá fora, mas mantendo a nossa ortodoxia, ou seja, sem fazer concessões de valores. Nós precisamos falar com as pessoas lá fora, pregando o evangelho genuíno, falando de Cristo, sendo imitadores de Cristo, sem fazer concessão alguma com os valores que eles têm lá fora. E aí é o que está o nosso grande desafio, a nossa longa caminhada. E é verdade, queridos, que para muitos lá fora, a ideia de ter um Cristo, a ideia de ter um único Deus, é uma ideia totalmente obsoleta. A grande verdade é essa. Se você for na academia, se você ler jornal, se você ler posts na internet, porque as mudanças propostas pela igreja evangélica, muitas das vezes se tornaram propostas formadas pelo moralismo e não pelo verdadeiro evangelho de Cristo. E você já deve ter ouvido um conselho tipo, olha, se você mentir, Deus vai ficar zangado com você. Ou, se você mentiu, ou se você fizer alguma coisa errada, você vai para o inferno. Qual é o problema de frases como essa? Não significa que está errado. Mas isso gera nas pessoas uma mudança de comportamento baseada no medo. E as pessoas acabam tendo medo de Deus em vez de encontrar o amor de Cristo. E é lógico, queridos, que por causa muitas das vezes do moralismo pregado dentro das igrejas, as pessoas lá fora têm um comportamento totalmente oposto ao moralismo que nós, entre aspas, muitas das vezes anunciamos, em vez de anunciarmos o evangelho verdadeiro. Porque as pessoas, elas estão cansadas do blá 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 da religião. E por isso que as pessoas vão buscar cada vez mais coisas voltadas ao interesse do seu coração. Isso é muito perigoso. E sem contar o fato de que o nosso coração pode revelar muitos ídolos. Talvez você esteja adorando um ídolo achando que está adorando ao Deus verdadeiro, ao Deus cristocêntrico, ao Deus bíblico. Talvez você esteja frequentando a igreja adorando um Deus, uma imagem de um Deus que você criou. E esses ídolos que nós criamos, que nós acreditamos que é o Deus verdadeiro, ele nos escraviza e nos faz tornar religiosos. Eu quero propor algo para você nessa noite. É hora de você sair da inércia. É hora de você sair da sua zona de conforto. É hora de você ouvir a voz de Deus. Uma das principais características do Evangelho de Cristo, sabe o que é? Características do Evangelho é criar um desconforto em nós. E esse desconforto em nós gera uma inconformação. Você está conformado com a sua vida religiosa ou vida cristã? Uma pergunta para você nessa noite. Pense no seu íntimo. Você está conformado com a vida que você leva religiosa ou cristã, ou que você entende como o que você faz para Cristo?
Ou quais são as correntes que te prendem? Nesse ano a gente está dando ênfase em muitas coisas. Principalmente, infinitamente mais de Deus. Mas para que o infinitamente mais de Deus, para que você sirva a Deus com alegria, para que você sirva a Deus verdadeiramente, algo tem que acontecer no seu coração e você precisa entender que a transformação que o Evangelho pode causar na sua vida é o principal ponto. Você precisa entender que o Evangelho ele vai transformar a sua vida de um tal ponto que você vai conseguir olhar para o verdadeiro Cristo, você vai conseguir servir o verdadeiro Cristo e você vai conseguir sair dessa inércia. O verdadeiro Evangelho, queridos, ele tem a versatilidade sobrenatural para tratar das nossas esperanças, para tirar todos os nossos temores e principalmente para nos livrar dos ídolos que os nossos corações geram. E a mensagem que eu tenho, o título que eu tenho para expor para vocês nessa noite, se chama Inconformados para a Glória de Deus. Por isso que eu enfatizei a questão da nossa conformidade. Porque se você entende que você teve um encontro com Cristo, se você entende que você é um salvo, se você trabalha para o reino, você entende que você está no caminho certo, se você está conformado com apenas o que você está fazendo, há algo de errado com você. Abra sua Bíblia em papel ou formato digital, ou acompanha no slide, Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12, verso de número 2. Todo mundo achou? Já está aparecendo? Eu vou ler uma versão diferente da que está ali, tá ok? Diz assim a minha versão: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo para a gente fixar isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero trabalhar 3 pontos com vocês nessa noite. E nesses 3 pontos que a gente vai trabalhar nessa noite, nós temos que caminhar. Nós temos que trabalhar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite para que você saia da sua zona de conforto. Pare de se conformar. Vire o inconformado para a glória de Deus. E siga em frente para fazer tudo aquilo que Deus, para seguir todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. O primeiro ponto que nós vemos logo no início do verso é: não se conformem. Está logo na parte A do verso: e não vos conformeis com este mundo. O que é mundo aqui? Em algumas versões vai aparecer a palavra século. Certamente, nosso moralismo espiritual, entre aspas, vai responder que é tudo que desagrada a Deus. Mas essa respostinha colada, que fica na nossa mente, tudo que desagrada a Deus, é uma resposta muito vaga. E muitas das vezes é uma resposta daqueles que cometem equívocos a respeito de Deus. E aí eu vou para uma segunda pergunta: então o que é que desagrada a Deus? Em primeiro lugar, o texto já está dizendo, é quando a gente está conformado como cristãos com tudo que está ocorrendo ao nosso redor. E a gente não está fazendo algo para mudar aquilo que está nas nossas vistas. Eu quero que você repita comigo agora: há uma grande necessidade de renovação pelo Evangelho. Repitam.
há uma grande necessidade de renovação pelo Evangelho, porque o Evangelho ele se renova de dia após dia. Porque o Evangelho, além de ser uma boa notícia, o Evangelho é novidade de vida. Então, o que eu fiz ontem, ficou ontem. Precisamos olhar para frente. Você não foi chamado para ser um cristão de ontem. Assim como você não foi chamado para ser um cristão do futuro, você foi chamado para ser um cristão deste tempo, deste momento, dessa cultura, desse bairro, dessa localidade onde a sua igreja está inserida. E a gente costuma viver, queridos, em nossos castelos religiosos, na nossa vida religiosa, e a gente acha só porque nós temos um padrão moral melhor do que outras pessoas, nós estamos corretos. E nós costumamos vir à igreja todo domingo achando que tudo está normal. E a gente fica lá preso no nosso castelinho. A gente acha, está tudo bem, eu estou indo à igreja. Está tudo bem, está tudo legal. Eu assisto culto. Eu dou o dízimo. Só que a gente está totalmente fora de conexão. Século, mundo aqui no texto, quer dizer, queridos, este tempo, este momento, esta vida. Tem muito crente achando que vai ficar aqui para sempre. Tem muito crente achando que não vai subir, que Jesus não vai voltar. Tem muito crente achando que está tudo bem, que está tudo legal, que o que ele está fazendo é o normal, é o basicão. Está tranquilo, meu passaporte está carimbado. Mas quando, na verdade, aquele que crê em Jesus, ele está buscando sempre mais. Ele está querendo sempre mais, ele está querendo avançar, e ele não fica conformado em ficar na mesma superfície. Aí eu pego carona com o pastor Washington. Esse ano é o ano que nós precisamos mudar de nível. Nós não somos aqueles patinhos para ficar nadando em raso. Nós precisamos mudar de nível, precisamos evoluir, precisamos subir, precisamos ser referência nesse bairro. As pessoas precisam conhecer essa igreja. Para fazermos isso, a gente precisa ser transformado pelo Evangelho. A gente precisa entender que o Evangelho é renovação de vida, é novidade de vida, é algo novo. Porque todo momento que nós formos lá para fora, se nós não formos transformados dia após dia pelo Evangelho, nós vamos ser confrontados por isso. As pessoas vão perguntar, as pessoas vão nos questionar, e vão nos perguntar a razão da nossa esperança. E o que você vai responder? Eu estou conformado com a minha vidinha, eu vou à igreja, eu frequento a igreja, eu estou todo dia lá. Não se conforme com este mundo, querido. Não se conforme com este século presente, com esse tempo que você está vivendo. Você pode mudar. O próprio Cristo, o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Participe do reino de Deus. Deus nos salvou com misericórdia, a fim de vivermos inteiramente para Ele, inteiramente para a glória dEle. Então, represente Cristo na sua vida. Não se conforme com a vida que você está vivendo. Então, ponto 1 que nós trabalhamos foi o quê? Não se conformem. E o texto vai dizer, não se conforme, mas se transformem. Palavra bonita, palavra forte, que nós vamos encontrar no verso, na parte B. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu ler como é que está escrito ali. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Está até melhor, está até um texto mais melhor de se entender. O Evangelho, queridos, é cognitivo. O Evangelho é cerebral, ou seja, é uma religião do pensamento, do pensar. Aqueles que creem no moralismo, eles creem piamente
que, mudando a sua conduta moral, vestindo a roupa religiosa, eles estão no caminho certo. E algumas pessoas acham que o evangelho é até uma mudança externa, que muda-se de fora para dentro, quando na verdade o evangelho ele muda de dentro para fora. Não é uma roupa que você veste, mas sim uma mudança de quê? De pensamento, de mentalidade, onde você não enxerga mais aquilo que você enxergava antes. Cristo, ele muda completamente a sua mente, ele muda completamente a sua cosmovisão de como você vê as coisas lá fora. Mas o texto é bem claro ao afirmar que a nossa mente, ela foi renovada. Outros textos bíblicos vai dizer que nós agora temos a mente de quem? De Cristo. Suas ações refletem Cristo? Ou refletem o seu coração, o seu entendimento, o seu pensamento de quem é Deus, o seu pensamento do que é religião? Para pensar. Ter uma mente renovada é ter uma mente espiritual e não carnal. A transformação da mente, queridos, ela passa pelo crivo do nosso entendimento que nós temos sobre igreja, sobre a nossa comunidade de fé. A nossa vida cristã, ela diz respeito à nossa relação com a nossa comunidade local. Qual ministério que você se encaixa dentro da sua comunidade? Você já parou para pensar isso? Uma mente transformada por Cristo, queridos, é uma mente preparada para cumprir os propósitos dele. Só estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Eu não estou aqui para cumprir o meu propósito. Eu não estou aqui para cumprir o que eu quero, mas sim os propósitos que Deus tem para a minha vida e para o reino dele. Pense. O que tem te levado a estar aqui? O que tem te levado a ser evangélico, a ser membro desta igreja? Se você ainda não participou de nada, se você ainda não está fazendo nada, se você não está encaixado em célula nenhuma, ou em qualquer outro ministério, se você não evangeliza, se você não fala de Cristo aos perdidos, se você não tem amor por aqueles que estão lá fora perecendo, só é a igreja, meus amados, quem tem a mente transformada, ou seja, aquele que vive a visão da sua comunidade de fé, ou seja, a comunidade de fé que é bíblica, claro. Todo crente, ele precisa estar inserido em uma comunidade, ele precisa andar como aquela comunidade anda, ele precisa ter aquela visão bíblica, claro, cristocêntrica, claro. Por isso que existem hoje milhões de desigrejados, milhões de pessoas que acham que são igreja, e elas dizem, eu sou igreja, mas não são igreja. Igreja é plural, igreja é mais de um. Eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja, só é igreja aquele que está inserido em uma comunidade de fé. Igreja é plural, não é singular. O primeiro ponto é, não se conformem, mas se transformem. O segundo ponto. O terceiro ponto é ainda mais profundo. Experimentem quem? Deus. Experimentem Deus. O texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como experimentar a vontade de Deus? Como experimentar a vontade de Deus? Se você não se enquadra dentro da sua comunidade de fé.
A vontade de Deus, ela não é conhecida por meios místicos, mas ela é conhecida através de uma vida de consagração, uma vida de testemunho, uma vida de serviço. E onde é que você vai servir, se não for na sua comunidade? Se não for na igreja que você está inserida? Quando a gente se apresenta a Deus, a gente se inconforma com o mundo, a gente fica inconformado com o mundo. E somos transformados pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. A gente passa a não mais pensar como pensávamos antes, ou como pensa qualquer fé lá fora, ou como pensa qualquer religião. Nós passamos a pensar como Cristo pensa. E aí, meus queridos, o nosso amor pela nossa comunidade aumenta, o nosso amor pelo serviço aumenta, a vontade que nós temos para trabalhar para o reino, para que Cristo busque almas, para que através de nós lá fora, aumenta. Precisamos mudar o nosso foco. Logo após Deus renovar nossa mente, quando a gente começar a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, mas como isso vai ocorrer? Difícil hoje. Se você estiver fora de conexão, é hora de você sintonizar o seu radinho espiritual na estação certa. Só que radinho está meio fora de moda, não é? Acho que ninguém mais usa rádio. Os jovens, por exemplo, acho que não sabem nem o que é rádio. Eu acho que é só Spotify, Deezer. Então vamos falar melhor, vamos dar um trato melhor. É melhor você se conectar à rede certa, ao site certo, ou à rede social certa. É hora de você tomar uma postura, de você tomar um partido certo para a sua vida. Há 5 obstáculos que nos impedem de ter uma conexão com a nossa igreja. Isso vai nos levar a uma completa desconexão com o Evangelho. O primeiro obstáculo, gerada por causa da conformação, quando nós estamos conformados com o que nós estamos, com o papel que nós estamos desempenhando na igreja, é a falta de amor pela evangelização. Um crente que não ama a evangelização, ele está completamente conformado com o que ele está vivendo. Por isso eu digo a vocês, irmãos, participem do evangelismo da igreja. Estejam inseridos em uma célula. Ao final do culto, me procure minha esposa, ou procure algum líder que você conheça. A partir de abril nós vamos intensificar os treinamentos. Estamos pensando em outras maneiras de trazer outros treinamentos para que todos participem. Você precisa amar a evangelização. Um segundo obstáculo é causado na adoração. A adoração, queridos, não é só cantar o louvor lindo, perfeito que a banda toca, não. Porque não adianta você ver o louvor acontecer, você ver a adoração acontecer, e você não traz isso para a sua vida. Você só está cantando, você não está adorando. E a conformidade, ela traz um empecilho enorme para a sua adoração. O terceiro obstáculo causado pela conformação é na questão do ensino do Evangelho. Só prova que você não está aprendendo o Evangelho certo. Você está completamente fora de órbita. Está completamente vivendo em outro mundo, numa outra esfera, numa outra dimensão. O quarto obstáculo causado pela conformação é a falta de comunhão. Ser membro de uma igreja e não ter comunhão com seu irmão é completamente furada. E comunhão, queridos, não é só você se dar bem com o seu irmão, você se dar bem com aquele pessoal da sua classe
o social, ou pessoal da sua idade, ou pessoal que mora mais perto de você, ou pessoal que gosta da mesma coisa que você, ou da música, ou dos homens, ou das mulheres, ou dos jovens. Comunhão não é só isso. Comunhão vai muito mais além do que isso. E o quinto e último obstáculo está na questão do discipulado. Uma das últimas palavras de Jesus foi: façam discípulos. Evangelização sem discipulado é furada. Evangelização sem discipulado, a gente está mais atrapalhando a pessoa que a gente está evangelizando do que ajudando. Porque quando ela entra na nossa comunidade de fé, ela foi evangelizada, ela ouviu o evangelho e ela não é discipulada, ela fica completamente perdida e ela vai seguindo vários caminhos, várias direções. Ela vai ouvindo aqui um pouquinho ali, ela vai ouvindo um pouquinho lá, e ela não cresce, ela não amadurece, e acaba causando mais trabalho do que abençoando. O discipulado é muito importante. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos fazer discípulos, meus amados. Isso não é um trabalho só do pastor, não é um trabalho só do ministério de liderança da igreja, não é um trabalho só do ministério de evangelismo da igreja ou do ministério de célula, é um trabalho de todos. Todo crente é chamado para ser discípulo e chamado para discipular. Se você não está discipulando em nenhum contexto que você vive aqui, pode ser que você esteja perdendo seu tempo. Então, seja um inconformado para a glória de Deus. Não se conforme com o que está acontecendo. Busque melhorar. Nos procurem. Esse é o momento de você crescer espiritualmente. E se você crescer espiritualmente, se você buscar o crescimento espiritualmente, pode ter certeza que você vai estar fazendo a sua igreja mais forte. Você estará fazendo a sua igreja também crescer espiritualmente. Eu quero orar com você nessa noite. E quero fazer um desafio. Eu geralmente não faço apelo. Eu deixo para o pastor fazer apelo. Eu acho que não tenho jeito, não tenho muito, não tenho jeito de falar, mas eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Você que entendeu a mensagem, você que sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração, quero que você venha aqui à frente. Vamos estar orando por você. E é o momento que você tem de se apresentar a Deus, de você, talvez fazendo um voto com Deus, de esse ano melhorar, de esse ano buscar um entendimento, de esse ano você buscar evangelizar, de você buscar discipular, de você buscar entregar mais ainda do que você já tem entregado para o reino de Deus. O desafio está lançado. Vou até fechar o olho para não ver quem veio aqui à frente. Não se sinta com vergonha, não se sinta tímido, porque esse é o momento que você tem para demonstrar que Deus falou com você. Amém. Louvado seja Deus. Ainda bem que Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sua irmã? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez, Senhor, eu quero falar contigo nessa noite, Pai. Te agradecer, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço pela tua palavra, Pai,
que é fiel, que é viva, que é eficaz, Pai, que transforma os nossos corações e transforma as nossas mentes, Pai. Nesse ano, Pai, decidimos, Pai, nos entregar mais a Ti. Nesse ano, Pai, decidimos, Pai, nos santificar mais a Ti. Nesse ano, Pai, decidimos ser mais discípulos do que nós éramos, Pai. Aprendermos mais, Pai, evangelizar mais, Pai. Não queremos ficar, Pai, no nível, Pai, que estamos. E queremos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, para seguir em frente, para caminhar, Pai, em Sua direção. Eu agradeço pela minha irmã que veio aqui à frente, Pai, que aceitou o desafio, Pai. Eu quero pedir pela vida dela nesse momento, quero te pedir, Pai, por todos aqui que aqui estão. Transforma os nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Que possamos nos inconformar, Pai. Que nunca estarmos conformados com aquilo que estamos fazendo, porque sempre podemos entregar mais. Com certeza para recebermos infinitamente mais de Ti. Senhor, eu te peço obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, Pai. Fale aos nossos corações, Pai, e que possamos, Pai, viver para a Tua glória, viver, Pai, para viver nos Seus propósitos, Pai. Fale a todos os corações aqui, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, deixe-me dar uma palavra aqui, aproveitando a mensagem do pastor Antônio. Na nossa igreja, nós temos 3 segmentos de células. Nós temos as células de crianças, que deveriam estar funcionando dentro de um projeto de criança. Temos a rede de adolescentes e jovens, e temos a rede de adultos. Então, a dinâmica da igreja envolve esses 3 segmentos. Então, não é preciso, não é necessário que nenhuma pessoa fique de fora. O pastor Antônio fez um apelo para você, e eu queria que você, nesta noite, se tem alguém aqui que não participa de célula, procurasse por ele de fora. Mas eu quero fazer aqui, tanto para as pessoas que estão presentes, quanto para as que estão vendo na internet, ou verão na internet. Sempre que nós falamos de experimentar algo novo, isso precisa partir de uma decisão da pessoa. Não é verdade? Se você não desejar isso, não vai acontecer. Tenho visto a ausência de muitos irmãos, né, nas celebrações, de faixas etárias, e aí é o meu apelo para você que está aqui, especialmente de faixa etária. Às vezes a pessoa diz assim para mim: pastor, eu não estou indo na igreja porque o meu marido está desanimado, e a pessoa desanima junto. Não é assim que funciona, é um erro. Ou seja, se o marido está desanimado, é aí que você tem que estar aqui e servir de estímulo para ele. A pessoa some e usa às vezes esse parâmetro. Os meus filhos não querem vir, os pais somem. Então eu queria corrigir nessa noite e colocar isso para você, não é? Esteja agindo como parte de influência no mundo. E aí você vai fazer a coisa acontecer. Eu vou fazer depois um apelo no grupo dos pais de uma determinada faixa etária, porque tenho sentido, especialmente nas celebrações, a ausência de pais e de filhos, né? E isso, de repente, no futuro vai ter um custo muito alto. Às vezes nós não trazemos os nossos filhos para a igreja quando eles são pequenos, e quando eles são grandes não querem vir mais. Não é assim? Eu ouço as pessoas dizerem para mim: pastor, eu tenho um filho adolescente, jovem, que não quer vir à igreja. Alguns eu acompanhei desde pequenos. Eu digo assim: mas quando eles eram pequenos, eu não os via na igreja. Você está colhendo o que você plantou. Antônio, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério neste ano. Se você não está em nenhuma célula, participa. Junte-se ao ministério da igreja. Faça
esse coro com o pastor, para nós orarmos juntos, incentivarmos as pessoas juntos e acordarmos aqueles que estão dormindo. Os dias são maus, diz a Bíblia, né? E o mundo espera urgentemente a manifestação dos filhos de Deus. Só um testemunhozinho, irmãos. Uma conversa que a gente teve hoje, eu e minha esposa. Os irmãos sabem que nós moramos em Piabetá. E é distante. Uma viagem cansativa, longa. E os irmãos de vez em quando não me veem, porque eu trabalho por escala. Às vezes estou de madrugada, estou de manhã e tal. E hoje eu estou de folga. Ontem tive um dia corrido, eu fui num concílio lá na roça, em Cachoeira de Macacu, lá em Marumbaí. Cheguei tarde. Aí tínhamos que visitar uma irmã da minha igreja antiga, que há muito tempo a gente não via, que ajudou muito no nosso casamento. Saímos, aí conversa vai, conversa vem, saímos de lá tarde, meia-noite. E hoje tinha celebração de manhã. E o meu sogro está internado no Indaraí, fazer cirurgia de rim. A gente tinha que visitar ele. Eu cheguei a cogitar na minha mente, eu falei, eu não vou na celebração de manhã. Eu não vou na celebração, porque vai ser cansativo. A gente vai ter que vir de Piabetá, vir para cá, vir na casa da minha irmã, tomar banho, depois ir para Indaraí. Eu vou voltar à noite, ter que pregar. E eu e minha esposa pensamos bem, o Senhor falou conosco. Nós não temos a perder vindo na celebração. Viemos de manhã, fui lá na minha irmã, almocei, tomei o meu banho, fomos lá para o Indaraí, ficamos à tarde lá, chegamos cedo, ela dormiu um pouquinho no carro, mas saímos daqui abençoados. O irmão que está nos vendo, que não veio à igreja, venha para a celebração. Venha para a celebração, venha ouvir. É uma bênção a internet. É muito bom você assistir o culto, mas se você tem a oportunidade de vir, venha. Não fique em casa, você vai ser abençoado. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos caminhando para o encerramento da celebração. Na quarta-feira temos aqui o CR, e às 19h30. Você que entende que precisa mudar a sua vida, é outra área difícil, né? As pessoas acham que não precisam de mudança, né? Então, quarta-feira, 19h30, estamos aqui. Mulheres, infinitamente mais, curadas para curar. Assim que terminar a celebração, a equipe estará lá fora para receber as suas inscrições. Ficar de pé e vamos encerrar este culto abençoado, declarando que o nosso Deus, Ele é invencível, e que por conta disso nós não desistiremos. Estaremos durante a semana participando das células, estaremos aqui domingo que vem, estaremos na igreja participando do acampamento, estaremos firmes, trabalhando na obra do Senhor, no retiro das mulheres. Não me achei, e se eu bem distante for, nunca
estás, poderoso, invencível. Tu és aquele que comigo estás, Jesus. Tu estás aqui, Jesus, habitando em mim, Jesus. Tu estás aqui, Jesus, habitando em mim. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.